Quando pensamos em países ricos e com uma economia avançada, geralmente apontamos para Suíça, Noruega, Estados Unidos e Japão, todas as nações com os maiores PIB per capita do mundo. Por outro lado, quando pensamos em países pobres e com uma economia subdesenvolvida, normalmente consideramos os países da África, América Central ou algumas áreas da Ásia. Existem muitos fatores que contribuem para um país ser rico ou pobre, como, por exemplo, estabilidade política, desenvolvimento industrial e fonte de recursos naturais. Mas há também algo extra que precisamos estudar mais a fundo: o clima. Como podemos observar nesse mapa, que nos traz o PIB per capita de cada país por cores, os países mais pobres estão centralizados entre os trópicos, na parte mais quente do nosso planeta, ao passo que, além de algumas exceções, como Singapura ou Emirados Árabes, quase todos os países desenvolvidos encontram-se na região fora dos trópicos. Isso é apenas uma coincidência? Ou existe uma correlação entre o clima e o desenvolvimento de um país? É isso que vamos entender nesse vídeo. Esses são os 5 países com a maior temperatura média anual do planeta: Mauritânia, Senegal, Djibouti, Burkina Faso e Mali. Todos eles encontram-se mal ranqueados quando olhamos para o seu desenvolvimento e sua renda per capita. Nenhum deles se encontra entre os 125 países com maior renda do mundo. Podemos perceber que o fenômeno climático também interfere na economia interna de cada país. Vamos olhar para 2 países que possuem um grande território e possuem tanto áreas tropicais quanto temperadas: o Brasil e a Austrália. No Brasil, conseguimos observar que as regiões Norte e Nordeste são as menos desenvolvidas do país e também as mais quentes. Do mesmo modo, podemos constatar que as cidades com o maior PIB per capita do país, excluindo Brasília, estão no Sul e Sudeste, justamente as regiões com temperaturas mais amenas. Examinando a Austrália, conseguimos notar exatamente a mesma coisa. As 2 maiores e mais ricas cidades, Sydney e Melbourne, localizam-se no sul do país, região que tem um clima mais moderado. Por outro lado, Darwin, que tem um grande potencial de riqueza, pois é a mais próxima de recursos naturais importantes e de outros países da região para poder comercializar com facilidade, deveria estar entre as mais ricas. No entanto, a realidade é que ela é a mais pobre dentre as capitais australianas e também a mais quente. Com uma simples regressão linear, conseguimos observar um resultado interessante. Como esperado, temperatura média e PIB per capita possuem uma correlação negativa, isto é, quanto menor a temperatura média de uma região ou país, maior o PIB per capita e vice-versa. Em média, para cada 1 grau Celsius mais quente na média nacional, o valor esperado do PIB per capita cai em torno de $762 por ano. Isso significa que se um país X tem sua temperatura média anual 5 graus Celsius mais baixa que o país Y, é esperado que o país X tenha um PIB per capita de aproximadamente $3.800 maior que do país Y. Ok, já entendemos que a temperatura
é um fator participante na economia de um país. A grande questão é: por que isso acontece? Por que a economia não gosta do calor? Existem muitas teorias para tentar explicar esse fato, mas a realidade é que não há ainda uma resposta conclusiva. A teoria mais conhecida diz que isso acontece por causa de seleção econômica. Climas frios são muito duros no inverno e as pessoas não sobreviveriam nessas condições caso não se planejassem com antecedência e estocassem comida, ou construíssem uma boa casa e guardassem combustíveis, como madeira, carvão ou óleo, para mantê-los aquecidos. Isso obrigou os países com clima frio a se organizarem antes, não com o intuito de se tornarem industrializados, mas sim para não congelarem durante o inverno. Em um clima quente, uma casa simples de pano ou barro é suficiente para aguentar o ano todo. Por isso, essas sociedades não tiveram tanto ímpeto em construir casas melhores e nem cogitavam estocar recursos, pois poderiam extraí-los da natureza em qualquer época do ano. A grande crítica a essa teoria é que a maioria das civilizações antigas que mais prosperaram, como egípcios, persas, maias, entre outros, se instalaram em regiões quentes. Esse argumento deveria colocar em xeque essa teoria, porém, ela nos traz ainda mais compreensão. Se fôssemos olhar a correlação entre temperatura e riqueza 2000 anos atrás, nós chegaríamos ao resultado oposto. As nações mais quentes eram as mais ricas. Então, por que isso mudou? Simplesmente porque a indústria global já não é mais a mesma. A riqueza há 2000 anos atrás era medida através de quanto alimento um povo consegue produzir. Se houvesse excesso de comida, mais pessoas seriam alimentadas e assim mais pessoas trabalhariam no campo para produzir mais alimentos e assim sucessivamente. Era uma agricultura completamente diferente da que temos nos dias atuais. Até os impérios mais poderosos passaram por graves crises de fome. Climas mais quentes eram capazes de produzir mais comida e, portanto, mais riqueza. A teoria ainda diz que em climas frios as pessoas são forçadas a serem mais tolerantes umas com as outras. Afinal de contas, elas passam boa parte do inverno juntas dentro de casa e, por isso, precisavam aprender a conviver melhor juntas. Além disso, temperaturas quentes levam a comportamentos mais agressivos nos seres humanos. Portanto, vimos que os países frios tiveram um começo adiantado no seu processo de industrialização e inovação. Mas temos bons exemplos de países quentes, como Singapura e Catar, para nos mostrar que o começo atrasado na acumulação de capital não é definitivo para a determinação de riqueza de uma nação. Todos os países têm potencial para maximizar seu crescimento, independentemente do clima que esteja fora de casa. O clima é apenas um dos fatores dentre muitos que ajudam uma nação a se desenvolver e enriquecer. E aí, gostou de entender um pouco mais como o clima influencia no desenvolvimento de um país? Me conta aqui nos comentários o que você achou mais interessante. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para que eu possa seguir produzindo conteúdos desse tipo. E não esqueça de deixar o seu like
e compartilhar com os seus amigos. Até a próxima!